Saudações, amigos. Este é o canal Amai-vos e Instruí-vos. Estamos aqui para levar um pouco do conhecimento que temos. Esperamos que de alguma forma seja útil e agradável a todos vós. Abraços fraternos, muita luz e paz. Que assim seja. No vídeo de hoje falaremos sobre as virtudes. Como um exemplo prático, como exemplo de vícios, eu coloco a mim mesmo. Vai ficar melhor para entender. Como exemplo de virtude, um ser virtuoso, coloco Jesus. Aí vão me perguntar, mas não é só Jesus, tem também Chico Xavier, Divaldo Franco, tantos outros. Olha, Deus nos deu como exemplo, como modelo, Jesus Cristo, porque a gente ainda não tem condições de analisar e identificar todos os vícios que podemos ter. Nós conhecemos a parte mais densa, mas não ele por inteiro. Precisamos nos elevar muito, precisamos desenvolver mais a inteligência, crescer junto com a moral, para identificar aí os vícios, nos elevar e nos intelectualizar mais, para também reeducar os sentimentos, as nossas emoções, para eliminar esses vícios. Então, dessa forma, não posso eu dizer que tanto Chico como Divaldo, tantos outros, não são homens virtuosos. Mas, como Deus deixou Jesus, é porque a gente ainda não está qualificado para identificar. Talvez ainda algo que falte. Porque é somente com a elevação moral e intelectual que nós vamos conseguindo eliminar tudo isso. E aos poucos, conforme o seu nível. Porque os vícios têm níveis também. Precisamos vencer os níveis, né? Então, eu sei dos meus. Por exemplo, agora, como um ser ainda denso, eu sei da parte densa. E não é vencendo apenas isso que eu vou ser virtuoso. Um homem de bem, ele é muito mais do que isso, ele tem que suportar muito mais do que isso. As virtudes, elas superam mesmo tudo que há de nós que pode ser falho. Se não houver resistência, se não houver força em resistir a tudo, quer vontade imprópria nossa, ou que nos seja imposta. E para isso precisamos ter intelecto também, não apenas moral, porque não conseguimos ser apenas bom sem raciocinar. Precisamos desenvolver aí raciocínio para perceber o que é o bem e o que é o mal. Então, muitas lições não são aplicadas parecendo ser o mal, e não é. São necessidades. Então, as virtudes, é bem difícil falar sobre as virtudes, porque conforme o grau que ela exige e que a gente desconhece, se a gente desconhece até mesmo o grau mais alto, o que seria para nós mais leve dos nossos vícios, tanto físicos como morais, a gente não imagina que muitas vezes a gente pode estar se achando certo, fazendo certo, tudo, suportando muita coisa, resistindo a muitas provações, mas no nosso íntimo, talvez a gente não consiga detectar ainda, identificar isso. E a virtude, ela só é conquistada quando a gente consegue mesmo
identificar o mais alto nível dos nossos vícios, aqueles que passam muitas vezes despercebidos. Só que nós vamos nos adiantar a ponto de que nenhum vício consiga ficar oculto a nós. Nesse momento, sim, todos os vícios vão estar mais do que ocultos para a gente. Vai aparecer a parte mais densa. É como se fosse a ponta do iceberg. A gente precisa mesmo se levar muito, se intelectualizar muito para perceber onde estão as nossas chagas morais. Físicas a gente pode até superar mais depressa, mas as morais não. É o que mais custa para todos nós. Porque a gente ainda precisa ter muita noção do bem, de tudo aquilo que é contra a sua ordem. E muitas vezes não percebemos, não conseguimos identificar ali tais falhas, que para a gente é algo normal, leve. Só que é ainda uma falha. E nós não podemos falhar em nada. Quando eu digo isso, ou seja, uma pontinha de orgulho que a gente não quer aceitar que seja orgulho, ou que a gente não mereça. E é onde nos prendemos. Não que seja difícil. O difícil é porque ainda é orgulho e estamos ali endurecidos e defendendo esse pouquinho de orgulho que temos. São pequenos detalhes. Não quer dizer que esteja avançado lá em cima, longe da gente. Ele está mais perto do que a gente imagina. Mais perto ainda do que queremos aceitar. Deus não criou nada para ser difícil para a gente. A gente é que complica, a gente se afasta. Todo o processo reto da vida, damos muitas voltas para depois precisar tomar o caminho certo e chegar onde era para ter chegado. Porque demos muitas voltas. Mas isso porque para alcançar o mérito nós temos que dar muitas voltas na vida. E para ser virtuoso precisamos estar experimentados. As virtudes, elas vêm como oposição dos vícios. As virtudes, elas são superações dos vícios. Por exemplo, a humildade é a superação do orgulho, do egoísmo. É simplesmente uma conquista. A gente não tem mais orgulho, por exemplo, que é uma emoção, um sentimento desequilibrado, porque é um sentimento necessário, porém desequilibrado. Até que a gente consiga equilibrá-lo, vai tempo, é preciso análise, observação, aceitar para poder fazer disso uma virtude. E nós não conseguimos se a gente não adentrar o nosso santuário íntimo e perceber, sentir, na verdade. A gente não vai ver, mas vamos sentir que algo ainda não está bom. Ainda existe uma deficiência em nós e nós não estamos querendo aceitar. Enquanto a gente não aceita isso, não adianta. Nós não adquirimos a virtude. Então é muito necessário realmente ter muita humildade para reconhecer e ter virtudes. Imagine algo que pode ser polêmico para muitos, mas imagine que para encontrar Deus, será que é necessário a gente realmente crescer, subir? Será que não estamos procurando no lugar errado? Deus é a base de tudo, Ele está embaixo. A humildade é o nosso alicerce. Se subirmos, não vamos encontrar Deus, vamos nos afastar dele. Temos que descer, temos que ser humildes, temos que ser base, junto com ele. A virtude é a base de tudo, é a superação. A superação é algo que suporta tudo. Então,
elevar-se espiritualmente, padrão vibratório. Agora, não é elevar o orgulho, e esse nos afasta do plano divino. Então, que possamos estar em paz, que assim seja, graças a Deus.